pesquisa e que estão no meu livro, né? E eu também vou falar um pouquinho da minha experiência no consultório, né? Então, eu sou psicóloga, hoje trabalho basicamente com atendimento às pessoas com altas habilidades de superdotação no consultório, tanto para avaliação quanto para o atendimento psicoterapêutico. Então, é um pouquinho sobre essa experiência que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, né? Para a gente pensar sobre essa superdotação aí no mundo adulto. Então, assim, acho que a primeira questão, a Michelle comentou, né, os superdotados são muito invisíveis, os adultos ainda são mais invisíveis, então a gente tem uma porcentagem muito pequena de pessoas adultas reconhecidas, e assim, para ilustrar, eu trouxe o dado do censo escolar com relação aos universitários, para a gente ter uma ideia do quanto esse número é muito menor em relação a crianças e adolescentes. Então, se a gente pega os dados da educação básica, a gente tem aí 0,004% das crianças da educação básica reconhecidas como tendo altas habilidades de superdotação. E se a gente vai olhar para os números do ensino superior, esse número cai drasticamente, ele vai para 0,001%. Né? Então, a gente tem 1.486 estudantes de graduação reconhecidos no censo escolar de 2018, né? Que foi o último dado que eu tive acesso. Então, para mostrar que realmente a gente tem muito mais adultos que não são reconhecidos, né, e que estão por aí convivendo com a gente e que a gente acaba não conseguindo dar esse nome, esse reconhecimento, né? A gente fala que são talentosos, que são pessoas inovadoras, criativas, mas a gente tem dificuldade de dar esse nome aí de pessoa superdotada, né? Se a gente for pensar em termos de números, né, o relatório de Maryland de 72 fala que a gente teria no mínimo 3 a 5% de pessoas com altas habilidades de superdotação. Se a gente for olhar só os aspectos acadêmicos, se a gente amplia para outras áreas, isso chegaria até 20%, tem autores que falam em até 30%, né? Então, a gente teria aí, no mínimo, 6 milhões de brasileiros superdotados que estão aí escondidos, né? Muitos deles invisibilizados, infelizmente, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? A superdotação mais invisível no mundo adulto. O segundo ponto é que há uma ênfase muito grande na infância e na adolescência, então as pessoas tendem a estudar a superdotação e achar que a superdotação faz parte só desse universo, com um foco muito grande na escola, e aí as pesquisas elas giram em torno de identificação, enriquecimento, aspectos socioemocionais, criatividade, motivação, e a gente tem poucas pesquisas com relação aos adultos. E as pessoas tendem a achar que não é possível fazer o reconhecimento da superdotação na vida adulta. Ou muitas delas acham que fazer o reconhecimento na vida adulta não vai mudar em nada, porque já perdeu tempo, já passou e não tem mais o que fazer com aquilo. E a gente sabe que, na verdade, não é isso. A gente pode reconhecer talento em qualquer faixa, qualquer idade, e essa descoberta, a aceitação dessa descoberta também, né, gera um autoconhecimento e com certeza traz muitos benefícios aí para a vida das pessoas, né? Teve uma fala muito interessante aqui também no nosso aquecimento, né, de, eu reconheci, eu levei um susto, depois eu aceitei e agora eu vejo que eu tenho essa missão de contribuir para retirar essas pessoas da invisibilidade. Então, eu ouço muito isso no meu consultório, né, é uma fala muito recorrente das pessoas que me procuram para avaliação e para terapia. Então, o que eu trouxe para vocês hoje tem a ver com a minha pesquisa de mestrado, né, o meu livro, e também com a minha experiência clínica, né. Comentei com a Maria Lúcia que muita coisa que está aqui eu ainda não consegui escrever, mas são experiências que a gente vai acumulando, né, bagagens que a gente vai acumulando aí ao longo do tempo, e que em algum momento também a gente vai sentar aí para poder escrever todas essas questões, né. Bom, só para dar um pano de fundo para vocês, né, eu utilizo o referencial teórico do Joseph Renzulli para entender a pessoa com superdotação, né, então a pessoa com comportamento superdotado. E aí, desse ponto de vista, eu considero que são aquelas pessoas que têm alguma habilidade acima da média em qualquer área do conhecimento, seja essa habilidade em uma área específica ou em várias áreas, como a intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade, a artística, né, como também é possível reconhecer. Além dessa habilidade acima da média, essas pessoas são extremamente engajadas nas suas áreas de interesse, e isso faz com que elas tenham uma motivação intrínseca, que elas tenham um desejo muito grande de aprender mais e se aprofundar mais naqueles temas que interessam. Então, elas pesquisam profundamente, buscam informação, buscam conhecimento, e também elas se tornam muito criativas no sentido de buscar soluções para os problemas, de resolver questões relacionadas àquela área.
As pessoas tendem a confundir a criatividade com arte, né? Pensam que quando a gente fala da criatividade, a gente está falando só do aspecto artístico, e na verdade não, a gente pode ser criativo de diversas formas. Não? Então é uma criatividade aí que eu digo que é num contexto mais amplo. E é importante a gente pensar que tanto a motivação quanto a criatividade são aspectos relacionados ao ambiente. Então, se essa pessoa não se sente reconhecida, valorizada, incentivada, provavelmente ela vai ter uma queda na motivação e ela vai ter uma queda na criatividade. Às vezes a gente consegue ver a habilidade acima da média, mas a gente não consegue ver a pessoa aplicando isso na sua vida, porque falta motivação, falta ali o fomento para o desenvolvimento desse potencial, né? Um desestímulo grande faz com que essa pessoa se torne menos motivada e menos criativa. Por isso, é tão importante a gente trabalhar com o enriquecimento do ambiente para que esses anéis aí possam conversar de uma maneira mais equilibrada, né? Não que tenha um equilíbrio total e absoluto, mas de uma maneira mais equilibrada, né? Então, pensando aqui no referencial do Renzulli, né? Ele fala desse comportamento superdotado, que seria o encontro desses 3 anéis, e ele traz uma informação que eu acho muito importante, né? Que a gente precisa do trabalho duro para o desenvolvimento das nossas habilidades. Então, o artista não é nada sem o dom, mas o dom não é nada sem o trabalho. Não basta ter a superdotação para ter sucesso na vida, eu preciso trabalhar duro, desenvolver as minhas habilidades, receber fomento, receber um ambiente que me propicie o desenvolvimento desses potenciais, né? E aí a gente tem que pensar, então, que são inúmeros perfis de superdotação, inúmeras formas de se pensar e de se avaliar a superdotação. A gente pode considerar testes de inteligência como referência, a gente pode considerar outros instrumentos como referência, e a gente tem que entender que existem diversos profissionais que podem fazer essa avaliação, e que não é só um teste de QI que vai trazer esse resultado. Dependendo da sua área de habilidade, são outras formas de avaliação, né? Então, recentemente, eu tive contato com um menino com habilidades na área musical, e um profissional especializado na área musical foi a pessoa indicada para realizar essa avaliação, porque é quem conhece, quem consegue avaliar se ele está acima da média em relação aos pares etários. Se eu tenho uma pessoa com perfil artístico, eu tenho que procurar alguém que seja especializado na área artística ou na área esportiva, né? Então, eu tenho que contar também com especialistas de outras áreas para realizar essa avaliação. Eu não posso considerar somente o QI acima de 130 para pensar na superdotação. Eu posso ter pessoas que são superdotadas e que não necessariamente têm esse QI acima de 130, né? Acho que essa é uma questão bem importante, assim, que a gente tem que discutir na nossa área, né? Alguns estereótipos que eu separei 4 estereótipos, na verdade, que se referem à infância, mas que tem muito a ver com a vida adulta também, pela experiência que eu tenho tido, né? Então, o primeiro estereótipo é que essas pessoas se destacam em todas as áreas do currículo escolar, e aí, quando estão na universidade, as pessoas pensam que eles também vão ser bons em todas as áreas, que vão ser aquele aluno aplicado, que vai sentar na primeira fileira e que vai ser super dedicado, e às vezes não é isso que acontece. Semana passada eu estive participando de uma banca e a gente percebeu que das pessoas que foram entrevistadas ali, grande parte daqueles alunos da graduação que foram entrevistados eram da turma do fundão. Então, aqueles alunos que sentam no fundo, ficam ali no computador fazendo outras coisas, aproveitando a aula, né? Então, a gente vai quebrando um pouco aproveitando a aula para fazer outras coisas, né? Então a gente vai quebrando um pouco essa ideia de que existe um perfil, né, uma característica de superdotação, que esse aluno vai ser bom em todas as áreas. Então, não necessariamente, às vezes é a turma do fundo, que a gente tem aquela ideia de que não está interessado, não quer fazer nada, mas não. Talvez ele já tenha dominado aqueles conteúdos e aí ele aproveita a aula para estudar outras coisas para não atrapalhar o andamento da sala, porque ele não está recebendo nenhum estímulo diferenciado naquela aula, né? Então, a gente tem que pensar isso também no ensino superior. O outro mito que eu já falei brevemente tem a ver com o QI elevado. Então, não necessariamente as pessoas precisam ter um QI elevado para serem consideradas superdotadas. Isso não só na infância e na adolescência, mas também na vida adulta. Um mito que é muito importante a gente pensar é que as pessoas tendem a achar que por ter sido avaliada como superdotada na infância ou na adolescência, essa pessoa vai ter sucesso na vida adulta, e não necessariamente, né? Precisa ter o desenvolvimento aí de habilidades e competências para que ela, de fato,
alcance o sucesso, né? E o sucesso é o sucesso que é o significado que cada um atribui para esse sucesso. Então a gente tem que pensar qual é o significado de sucesso para nós, qual é o significado de autorrealização para nós. Não é necessariamente aquilo que a sociedade determina como sucesso, como autorrealização, mas aquilo que cada um de nós entende como sucesso, como autorrealização, né? E a ideia de que essas pessoas não precisam de suporte, que vão sozinhos, que aprendem sozinhos, que não precisam de nada, e a gente sabe que precisam de suporte, na vida adulta também precisam de suporte em alguns momentos, para lidar com algumas questões e algumas dificuldades. Às vezes o suporte psicológico é necessário para lidar com alguma questão, com alguma crise que esteja acontecendo, e aí eu vou trazer um pouquinho mais para frente aí quais são as demandas que essas pessoas costumam trazer para o consultório, né? Então, se a gente pensa em identificação da superdotação, a gente tem dois caminhos, a identificação na infância e na adolescência e a identificação na vida adulta. Cada uma dessas formas de identificação traz desafios diferentes, né? Então, se eu pego a identificação na infância e na adolescência, acho que um dos grandes aspectos que aparecem é o quanto as pessoas elevam a expectativa em relação ao desempenho dessas pessoas. Ao desempenho dessas pessoas que foram identificadas, né? E aí eu me lembro muito da história de um dos personagens do meu livro, que ele foi identificado aí na infância, e ele gostava muito de biologia, gostava de crianças, ele tinha um bom relacionamento com as crianças, e a mãe já começou a projetar uma carreira de médico pediatra para ele. E aí ele foi para boas escolas, houve toda uma preparação da família para que ele fosse médico pediatra, né? E tivesse sucesso nessa carreira. E aí, quando chegou o momento da escolha da profissão, o momento ali do vestibular para escolher o curso, ele foi fazer jornalismo, né? Então, desfez todas as expectativas que a família sempre tinha depositado nele. E depois do jornalismo, ele se tornou um cantor, né? Montou uma banda de rock e se tornou um cantor. Né? Então, essa é uma questão que eu sempre falo muito para os pais, para as pessoas que me procuram, para a gente ter muito cuidado com relação às expectativas que a gente deposita nessas pessoas, né? Como se a partir do momento que elas recebessem esse diagnóstico, elas não tivessem mais direito de errar. E isso acontece também com os adultos, né? Então, eu tenho, por exemplo, jovens que estão na universidade e que têm receio de se autodeclarar na ficha lá da matrícula da universidade, por terem medo de serem exigidos, cobrados, né? Enfim, os professores elevarem essa expectativa. Adultos superdotados que muitas vezes recebem o diagnóstico numa idade mais avançada, mais velhos, também têm receio de contar para as outras pessoas que são superdotadas, por também receberem essa elevação das expectativas, né? E aí vem coisas do tipo, mas você é superdotada, você não podia errar isso, você não podia pensar dessa forma, você não poderia fazer aquilo. Então as pessoas acabam ficando com receio de contar para os outros para não receber essa carga de expectativas que se tornam muito elevadas aí para as pessoas a partir desse momento da identificação, né? Bom, o que mais que eu posso trazer aí da identificação na infância e adolescência e o quanto isso contribui aí para a trajetória de vida dessas pessoas? Que diferença faz, né, essa descoberta na infância e como que isso reverbera na vida adulta? Então, com os meus participantes, eu percebi, por exemplo, que aqueles que participaram de programas de enriquecimento na infância tiveram um melhor aprendizado e tiveram uma sensação de que a escola foi mais significativa. Se sentiram reconhecidos, acolhidos, atendidos nas suas necessidades. Então, a escola ela teve um caráter mais positivo, vamos pensar assim, né? Com relação às famílias, eu peguei pessoas na faixa dos 27 aos 65 anos, então a gente tem que pensar que existem diferenças geracionais, né? Então, há um tempo atrás, as famílias costumavam negar a questão da superdotação. Não, vai seguir do jeito que está, não vai ter aceleração, não vai ter nenhum tipo de estratégia, vamos ignorar isso e vamos seguir adiante. Então, muitos dos meus participantes, alguns deles, né, tiveram essa negativa das famílias, e outras incentivaram. Algumas até incentivaram demais, né? Então, tem que também ter um equilíbrio aí com relação a esse incentivo. Com relação à autopercepção dessas pessoas, né? O que a gente pode observar nas entrevistas que eu fiz com eles? Essas pessoas
elas, mesmo adultas, se sentem diferentes e elas reconhecem que sempre se sentiram diferentes a vida toda. É como se não se encaixassem, né? E aí eu recebi essa semana uma pessoa para conversar comigo, estava procurando atendimento, e ele falou assim que ele se sente um triângulo que precisa entrar na caixinha que é um quadrado. Então é como se ele precisasse ser extirpado, né, ter extirpado algum pedaço do seu corpo para caber naquele quadradinho, né? Então essa sensação de diferença, de não caber nos espaços, ela é muito grande desde a infância. São pessoas que têm uma facilidade gigantesca para aprendizado, isso também permanece na vida adulta, e algumas delas até têm dificuldade de entender por que os outros têm dificuldade ou não têm a mesma velocidade para aprendizado. E aí eu me lembro de uma pessoa que eu avaliei, né, que ele falava assim, mas é tão fácil, eu não entendo por que as pessoas não conseguem, é só ir lá e ler, tá ali, tá escrito, é simples. E aí, depois que ele fez o processo de avaliação, que ele entendeu que ele tinha uma facilidade, ele disse que ele passou a ser mais tolerante com as outras pessoas, porque ele percebeu que não é que as outras pessoas tinham má vontade ou não queriam, é porque, de fato, ele pensava de um jeito diferente, numa velocidade diferente, e por isso ele tinha mais facilidade do que as outras pessoas. Né? Então, ter esse entendimento também da superdotação, entender que você funciona de um jeito diferente, faz com que você se torne mais tolerante com relação às outras pessoas, né? Os meus entrevistados, eles fugiam muito dos estereótipos, né? Então, quando a gente fala de superdotação, e é muito interessante, eu costumo fazer essa atividade com os professores, quando eu vou dar palestras, para que eles fechem os olhos e imaginem como que é uma pessoa superdotada. E aí a tendência é que venham aquelas características, né, de um menino, de óculos, com cabelinho penteado, com canetinha no bolso, né? Então cria-se uma imagem aí de pessoa superdotada. E esses meus entrevistados, eles fugiam completamente dessa imagem, né, desse estereótipo de superdotação. Buscavam não se reconhecer com esses estereótipos. São pessoas extremamente curiosas, que querem saber tudo. E aí uma das minhas entrevistadas, ela falava assim, Denise, eu quero saber tudo. Se eu estiver tomando uma água, eu pego a garrafa de água, eu vou olhar o rótulo, eu vou olhar onde aquela água foi produzida, eu quero saber o que tem, qual é a composição. E isso é para tudo, é uma curiosidade insaciável. Quando eu era criança, era muito difícil, porque eu tinha que ir para a biblioteca pesquisar. Hoje em dia, com a internet, se deixar, eu passo a noite inteira pesquisando, porque uma coisa vai me levando à outra, e eu entro num looping infinito de pesquisas, porque eu fico muito curiosa, e isso até, às vezes me traz um pouco de ansiedade. Né? Então, são pessoas que são muito interessadas em tudo que acontece, e quando se interessam, pesquisam profundamente, né? São extremamente curiosas. Tem essa busca incansável pelo conhecimento, né, nas áreas de interesse. E uma coisa que eu descobri nas minhas entrevistas que eu achei muito interessante, os adultos superdotados, eles acabam tendo um senso de identidade muito relacionado com o seu trabalho. Então, é como se o eu no mundo estivesse totalmente relacionado com o que eu faço no mundo, qual é a minha profissão, né? Então, essa relação aí com o fazer profissional, ela é muito forte, e a maioria dos meus entrevistados ou eram professores, ou eram pessoas que lidavam com áreas da saúde, ou jornalista, gente que tinha contato com gente, né? Advogado, então pessoas que tinham contato com pessoas, para poder tentar, de alguma forma, melhorar o mundo dessas pessoas, né? Então, eu achei algo, assim, muito interessante. E eu vejo esse movimento no consultório hoje com os adultos que eu avalio, né? Depois que eles passam por uma fase ali de aceitação, existe uma tendência muito grande deles abraçarem a causa e começarem a trabalhar em prol do reconhecimento de pessoas superdotadas, do desenvolvimento dessas pessoas, né? Com relação aos relacionamentos interpessoais, os meus entrevistados tinham certa dificuldade em se relacionar com outras pessoas e, ao mesmo tempo, sentiam uma necessidade de adaptação. Então, durante muitos momentos da vida, eles acabaram omitindo a sua inteligência acima da média para caberem naqueles espaços, para se sentirem ali pertencentes a um grupo e adaptados ali naquele grupo, né? Então, assim, acho que basicamente são essas as questões mais importantes para a gente pensar nesse adulto que chega para o consultório e que foi reconhecido na infância. Né? Essas são características muito marcantes aí que aparecem no discurso desses adultos em relação às suas trajetórias de vida.
Então, assim, apesar da invisibilidade, a gente sabe, né, que existem muitas possibilidades para as crianças e adolescentes. E para os adultos, né, que possibilidades a gente encontra aí para o atendimento e para o desenvolvimento dessas pessoas, né? Então, esse é um desafio ainda que a gente tem que superar. Então, se a gente pensa na superdotação na vida adulta, e aí sim, agora eu vou falar do reconhecimento da superdotação na vida adulta, eu quis trazer para vocês uma divisão das idades aí do adulto, porque eu percebo na minha experiência que existem diferenças com relação às demandas que cada faixa etária traz. Então, se eu tenho um adulto jovem, eu estou considerando o adulto jovem na faixa dos 21 aos 39 anos. Só para vocês terem clareza, eu estou utilizando o referencial teórico do Erik Erikson, que é uma pessoa que fala sobre o desenvolvimento humano, né? Então, esse slide especificamente traz muito sucintamente a teoria do Erik Erikson. E o Erik Erikson fala que durante o nosso processo de desenvolvimento humano, a gente passa por crises, a gente passa por conflitos. E é a superação desses conflitos que faz com que a gente cresça, com que a gente amadureça. Então, aqui eu trouxe 3 idades, na verdade ele tem 8 idades do desenvolvimento humano, né? Então eu trouxe as 3 relacionadas aos adultos. Então, a primeira seria o adulto jovem, dos 21 aos 39 anos. O conflito dessa etapa é a intimidade versus isolamento. O que significa isso? Significa que os jovens têm uma necessidade muito grande de se encaixar, de se identificarem com outros jovens. E quando eles não conseguem, e também buscarem autonomia, buscarem parceiros sexuais, né? E quando eles não conseguem alcançar esse lado bom, vamos pensar assim, do conflito, ele entra num processo de isolamento. E aí isso leva a uma insegurança, a uma percepção negativa sobre si mesmo, e ele acaba vindo para um processo de isolamento com relação ao grupo, né? Então tem mais dificuldade de ter contato com as outras pessoas. Se a gente pensa no adulto intermediário, a gente está falando da idade dos 40 aos 65 anos. Nessa idade, o conflito é a generatividade versus estagnação. Então, o que significa? Que pessoas que chegam nessa faixa etária, principalmente ali por volta dos 40, 45 anos, as pessoas têm uma necessidade muito grande de refletir sobre sua trajetória de vida e elas querem muito deixar um legado. Esse legado pode ser em forma de filhos, esse legado pode ser monitorando jovens, né, fazendo algo para contribuir com o crescimento de outras pessoas, ou escrevendo livros, seja lá o que for. Ela quer deixar uma marca, né? Ela quer deixar um legado para o mundo. Quando ela não consegue, quando ela entra em crise, né? E às vezes tem uma crise de carreira, uma crise profissional, em que ela acha que não está conseguindo deixar esse legado, há uma tendência muito grande dessa pessoa ter uma sensação de incapacidade e uma sensação de não realização. E aí vem os conflitos, às vezes chega nessa idade, as pessoas querem fazer transições de carreira, né? Então a gente tem acompanhado muito esse movimento mais recentemente, né? Na pandemia isso aconteceu com muita frequência, né? Pessoas querendo fazer transição de carreira depois dos 40 anos. E a última idade dos adultos é o adulto tardio, que é dos 65 anos para cima, e o conflito aqui é a integridade do ego versus desespero. Então, assim, essas pessoas, elas tendem a buscar o consultório ou porque elas estão sofrendo com as perdas inerentes ao desenvolvimento humano, e aí vem naquela nostalgia, naquele desespero, naquele sofrimento por conta das perdas, mas quando elas conseguem integrar o seu ego, né, elas conseguem entender e reconhecer a importância da existência delas ao longo da vida e tudo que elas puderam construir ao longo da sua trajetória de vida, né? Então, esses aqui são alguns marcos do Erik Erikson que eu queria trazer, e agora eu vou contar um pouquinho para vocês o que aparece no meu consultório em termos de demanda em cada uma dessas 3 idades, né? Bom, então aqui, só falando do adulto jovem, eu fiz uma revisão de literatura e a gente sabe que existem pouquíssimas pesquisas com relação aos adultos. Do ensino superior também a gente tem poucas pesquisas, como eu comentei lá no começo, né? A gente está tendo algumas novidades aí nos últimos tempos e que vem agregar conhecimento à área, com certeza. A gente sabe que no contexto da universidade,
os jovens têm poucas iniciativas, né? Tem poucas universidades com iniciativas para atendimento aos jovens, apesar deles terem os mesmos direitos, né, das crianças e dos adolescentes. Porque se a gente pensa em atendimento educacional especializado, se a gente pensa em toda a legislação sobre superdotação que existe no Brasil, ela perpassa todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Então, no ensino superior, esses jovens também teriam direito ao atendimento educacional especializado, né? Só que, assim, muitos deles têm receio de se auto-identificar. As universidades, muitas delas não têm iniciativas para a identificação dessas pessoas, então elas acabam passando desapercebidas da universidade, assim como passam desapercebidas na escola. Então, a gente sabe que são necessárias aí mais políticas para o reconhecimento, né, e para o atendimento dessas pessoas no contexto universitário. Então, a de Oliveira fez uma revisão de literatura e ela encontrou 7 estudos, sendo 5 de mestrado e 2 de doutorado, feitos entre 2011 e 2017. E ela concluiu que o tema mais discutido quando se fala de adultos é a identificação. E é interessante porque se a gente faz uma revisão de literatura da infância, um dos temas mais identificados, um dos temas mais trabalhados também é a identificação. Então, a identificação ainda é um aspecto que é nebuloso para a gente, né? Tem muita gente pesquisando sobre isso para a gente entender quais seriam as melhores estratégias para a identificação desses sujeitos, tanto na infância quanto na idade adulta. E a gente descobre, né, a de Oliveira fala que o estudo sobre essa temática ainda é incipiente e carece de mais investigações, né? Então, isso tem a ver muito com as demandas do adulto jovem, né, que é a vida acadêmica, é o início da escolha profissional, eles vêm com muitas dúvidas para o consultório quando buscam a avaliação ou quando buscam a terapia, né? Então, eles vêm em busca da identidade, como diz lá o Erik Erikson, né, é o conflito dessa faixa etária. Eles têm uma necessidade de pertencimento muito grande e muitas vezes, por se sentirem diferentes, se sentem desencaixados do contexto. Muitos deles vêm com crises com relação à escolha profissional, com dificuldades de escolherem o que querem fazer, ou que curso querem fazer na graduação, ou que profissão querem assumir. Na minha pesquisa de mestrado, uma das pessoas que eu entrevistei, ela já estava na 3ª graduação, graduações diferentes, todas na USP, né, e ela passava nos vestibulares todos com muita facilidade, só que ela tinha uma dificuldade muito grande de visualizar qual seria a área de escolha profissional. Ela tinha múltiplos interesses e não sabia muito bem para qual área aí profissional ela ia, né? Então, existem esses conflitos aí com relação à escolha profissional e à vida acadêmica. Existe uma tendência grande dos superdotados nessa faixa etária mudarem de curso, isso também foi percebido na pesquisa que eu acompanhei a banca semana passada, né? Então, profissionais universitários que mudam de curso ao longo dos anos aí da graduação por não se sentirem reconhecidos e por não se identificarem com aquele curso. Então, essa é uma questão importante. E uma questão que é muito interessante, que aparece com muita frequência no consultório, é que os jovens chegam com aquela ideia de que já perderam muito tempo na vida, que estão atrasados, que precisam correr, que estão perdendo, né, que, enfim, que estão aquém dos outros, porque muita coisa já aconteceu e ele não conseguiu ainda ter o desenvolvimento que ele imaginaria. E eu estou falando de jovens de 22, 23 anos que já têm essa cobrança, né, essa autocobrança muito grande com relação a esse desenvolvimento de carreira. Quais são as demandas do adulto intermediário, né? Então, aquele grupo ali dos 40 aos 65 anos. Eles vêm em busca do autoconhecimento, eles vêm em busca da aceitação da sua condição, eles também trazem dilemas profissionais, muitos estão fazendo aí uma avaliação da sua trajetória profissional, alguns insatisfeitos com o trabalho, porque se sentem entediados, porque não se sentem desafiados, e aí querem buscar algo que seja mais motivador, mais interessante, tem essa ideia do legado, né, de querer fazer a diferença, de querer deixar a sua marca, que é muito forte, e muitos deles também estão em busca da autorrealização. E é muito interessante que quando a gente avalia, né, os superdotados aqui nessa faixa etária,
e aí foi uma coisa que uma das pessoas falou um pouquinho antes da gente começar, existe um choque muito grande, né, quando se recebe esse diagnóstico, né? Então, para chegar nessa fase da aceitação da condição de superdotação, precisa passar por várias fases aí, né, para aceitar que é dessa forma, que funciona diferente, que está tudo bem e que eu posso ser quem eu quero ser a partir dali, né, com essa identidade, com essa nova identidade, né, esse reconhecimento de quem eu sou a partir desse processo de avaliação. Então, a avaliação nessa faixa etária, ela é fundamental, e o trabalho depois da avaliação, porque eu não acredito numa avaliação em que você só entrega o relatório para o paciente e fala, ó, tá aqui seu resultado, segue sua vida. Eu sempre faço um trabalho depois, né, de acompanhamento, porque eu acho importante trabalhar as questões psicológicas a partir do processo de identificação, porque eu sei que o impacto acaba sendo muito grande, né? Então, essas pessoas precisam também ser acolhidas e serem orientadas e ajudadas para chegarem nesse processo de aceitação da sua condição. E por último, o adulto tardio, né? É interessante porque eu também tenho recebido pessoas acima de 65 anos para fazer avaliação ou para se conhecerem mais, que não necessariamente querem fazer a avaliação, mas que querem entender mais as suas características. Eu tenho até um grupo terapêutico dos 50 a mais, que eu falo, né? Pessoas acima dos 50 anos. E é muito interessante porque essas pessoas, elas vêm num processo de tentar se conhecer mais, né? Mesmo estando lá um pouco mais velhas, elas ainda querem se conhecer mais. Muitas delas vêm num processo também de aceitação da sua condição, dessa diferença, e isso faz com que elas resgatem a sua história de vida e venham trabalhando, a gente vem trabalhando todo esse resgate da história de vida, né? Essa aceitação, esse reconhecimento, esse entendimento de características que antes eram tidas como problemas e que na verdade não eram problemas, e essas pessoas elas vão compreendendo isso e chegam aí num processo de autoconhecimento que é muito interessante. E compartilhar das suas vivências com outras pessoas de faixas etárias parecidas acaba sendo muito enriquecedor também, né? Então eu tenho grupo de jovens, eu tenho grupo dos adultos intermediários e eu tenho grupo dos adultos tardios, né? Eles estão separados por faixas etárias, porque realmente as demandas acabam sendo diferentes e elas têm muito a ver com essas faixas etárias aí, com essas fases do desenvolvimento humano. Bom, quais são os impactos da identificação na vida adulta, né? O primeiro impacto é o choque, as pessoas entram em choque mesmo, muitas delas negam, né? A primeira reação é negar, não é isso, né? E aí a gente fala dos lutos. A Elizabeth Kubler-Ross é uma pessoa que desenvolveu aí a teoria do luto, e ela fala que a gente passa por 5 fases do luto, e eu vejo isso acontecendo no consultório, quando essas pessoas recebem diagnóstico, né? Então, passam pela negação, não é isso, você errou, eu te enganei, e aí vem a síndrome do impostor junto, né? Eu te enganei, não é nada disso, o que as pessoas falam não é verdade, eu não sou isso tudo. E aí depois vem uma raiva por todo o tempo que passou, por todas as possibilidades que ela não teve de incentivo, de fomento, né? Então acaba sendo uma raiva direcionada para o outro, que não reconheceu antes e que não deu a devida atenção em outros momentos, né? Então essa raiva ela vem com muita força. A barganha, ela aparece um pouco também, né, aqui nesse processo, uma certa tristeza e, por fim, a aceitação. E aí, quando essas pessoas aceitam essa condição, muda completamente a forma dela olhar a vida, muda completamente a forma dela se enxergar enquanto pessoa, e ela acaba se autorizando, se permitindo fazer coisas que realmente sejam efetivas e que realmente sejam significativas para elas. Então, elas se permitem ser quem de fato elas são. E perdem aquela vontade que elas tinham antes de tentar se encaixar a todo custo, de tentar estar com pessoas que não necessariamente faziam sentido para elas, né? Então elas começam a buscar realmente aquilo que traz satisfação, aquilo que traz valor para ela, aquilo que é o sucesso para ela, aquilo que é a autorrealização para ela. E quando chega nessa fase de aceitação, entende, né, começa a entender que também tem uma missão e que também precisa colaborar de alguma forma com outras pessoas.
seja com pessoas superdotadas, seja com outras pessoas, que é uma questão que a gente percebe muito nos superdotados, né? Um senso de justiça, uma necessidade de tornar o mundo melhor. Então, quando você aceita a sua condição, entende que de alguma forma você também pode colaborar, essas pessoas acabam seguindo por caminhos aí que levam a possibilidade de ajudar outras pessoas, né? Então, muitas são professores, muitos são advogados, são pessoas que conhecem pessoas superdotadas, começam a reconhecer superdotados nas suas famílias, porque a gente sabe, né, que tem uma tendência muito grande de onde tem um, tem mais de um, né? Então, se a gente olha para a família, a gente sabe que tem outras pessoas ali com superdotação. Isso que você falou, Maria Lúcia, é muito verdade. Tem muitos adultos que chegam para avaliação por causa dos filhos, né? E aí a gente vai fazer a avaliação e descobre que os pais também são superdotados. E é muito importante quando os pais se abrem para essa possibilidade, porque eles vão entender melhor os seus filhos, se entendendo melhor. Então, eu sempre falo, né? Para você entender o seu filho, você precisa se entender primeiro, se aceitar primeiro, e depois você vai conseguir aceitar as diferenças e vai entender que o seu filho tem uma forma diferente de funcionar, né? Então, esses são alguns dos impactos, assim, que eu percebo que são muito fortes. Essa questão do choque da identificação é algo, assim, muito presente, e eu sempre recomendo que as pessoas fiquem em terapia breve, algum tempinho, para a gente poder trabalhar esse choque, essa negação e chegar nesse processo aí de aceitação, né? E encontrar reconhecer essa identidade de pessoa com altas habilidades de superdotação. Eu acho, Denise, só uma coisa, complementando, já que você citou o meu comentário, a gente não dá o que a gente não tem, não é? Então, como é que eu posso ajudar meu filho se eu estou vendo atitudes que eu tive e eu não reconheço em mim? Então, no momento que eu começo a reconhecer, acho que a avaliação do adulto tem muito disso, quando ele começa a se reconhecer características, ele começa a entender muito melhor os filhos, a família, né? Acho que ajuda muito. Então, a gente não, se não se conhecer, não pode dar, não pode proporcionar para os filhos um maior acolhimento. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E aí vem os desafios, né? Acho que um dos desafios é isso, entender que existem perfis diferentes de superdotação. Às vezes eu, como pai, tenho um perfil, mas o meu filho vai ter um perfil diferente, e aceitar essa diferença é importante, porque às vezes eu quero que seja do jeito que eu estou acostumado, mas não, a criança vai ter um jeito diferente de ser, né? Cada pessoa com superdotação, ela tem um perfil único, ela carrega suas particularidades, e é muito interessante porque quando os adultos vêm para os grupos, eles vêm numa expectativa muito grande de encontrarem pessoas exatamente iguais a elas. E aí elas descobrem que dentro do universo dos superdotados também existem diferenças. Claro, somos humanos, né? Somos únicos, então existem também diferenças, mesmo que você esteja ali convivendo num grupo de pessoas superdotadas. As questões de gênero, elas aparecem ainda, infelizmente, né? Então a gente tem um número muito maior de homens identificados do que de mulheres, mas é interessante porque na hora de buscar ajuda psicológica, as mulheres vêm muito mais. Então eu tenho muito mais mulheres em terapia, eu tenho muito mais mulheres nos meus grupos terapêuticos, mas eu tenho muito mais homens que buscam a avaliação. Então essa diferença de gênero é interessante para a gente pensar. Essas pessoas têm dificuldade, mesmo na vida adulta, em se engajar em atividades que não sejam do seu interesse. Então, se aquilo não tem interesse, não faz sentido, elas têm muita dificuldade, seja no trabalho, seja na vida pessoal, né? Então, não gosto de fazer tal coisa, faço por obrigação, faço porque eu preciso ser modelo para os meus filhos. Então, buscam, às vezes, outras motivações para se engajar, porque não tem aquela motivação genuína. Algumas delas têm dificuldade em se relacionar com os outros, principalmente as que são mais questionadoras, né? Até com o tempo, muitas delas vão deixando de ser questionadoras para tentar caber ali no contexto, para tentar caber no ambiente. São pessoas extremamente autocríticas, que se cobram muito pela excelência, são muito perfeccionistas, e esse é um aspecto que a gente também precisa trabalhar no contexto do consultório. Eu sempre falo, né, o melhor é o feito entregue do que o perfeito não entregue, né? Então, assim, a gente às vezes precisa entregar alguma coisa e se a gente vai buscar essa perfeição, a gente não alcança nunca essa perfeição. E aí, às vezes, você desiste ou deixa de fazer porque tem receio de que aquele trabalho não esteja
à altura, né? Não esteja bom o suficiente. Então, essa preocupação de que as coisas estejam boas o suficiente é muito forte para as pessoas superdotadas. Elas são desconhecidas por parte de professores, colegas e chefes, né? Então, as dificuldades que acontecem na escola por reconhecimento, elas também acontecem no mundo do trabalho. E se a gente for parar para pensar, existem pouquíssimas obras na literatura que falem sobre o superdotado no mundo do trabalho. Eu mesma conheço um livro que foi publicado ano passado, da professora Cristine, falando sobre o superdotado, né, essa invisibilidade do superdotado também no contexto do trabalho. Então, é um outro campo também que merece investigação, porque essas pessoas acabam passando desapercebidas. Eu tenho alguns pacientes que, inclusive, vão pulando de emprego em emprego, porque eles têm dificuldade de se manter muito tempo num trabalho. Eles precisam dessa motivação, desse desafio constante. Então, quando eles cumprem ali a meta naquele trabalho, eles se movem para outro trabalho, buscam outros desafios, porque tem essa dificuldade de se manter muito tempo no mesmo lugar. Claro que também tem o perfil daqueles que se mantêm muito tempo no mesmo trabalho, que são super engajados, comprometidos e que têm um interesse profundo por aquilo que fazem. Essas pessoas têm um sentimento de menor valia, apesar dos outros acharem que às vezes são arrogantes e tudo mais, no fundo elas se sentem inferiores, se sentem menores do que as outras pessoas, né? Por se sentirem diferentes, acho que essa sensação de diferença, ela traz uma ideia muito grande de que se eu sou diferente é porque eu tenho um problema, é porque eu não estou cabendo. Então, eu estou errada, né? E isso vem sendo... Isso perpassa a cabeça da pessoa durante muito tempo e ela acaba ficando com essa sensação de menor valia. Um sentimento também de não pertencimento. Quando o reconhecimento da superdotação ocorre na vida adulta, a gente percebe que os impactos em termos emocionais são muito maiores, porque elas se questionam, porque elas têm raiva, porque elas negam, porque elas têm dificuldade de aceitar essa condição. Então, a gente precisa fazer um trabalho nesse sentido, como eu já tinha mencionado ali no slide anterior. A convivência entre os pares propicia autoconhecimento, então é muito importante que hajam espaços para que os superdotados possam conviver entre eles também quando adultos, né? Então eu tenho meus grupos, vocês do Nodap têm os grupos de vocês e outros profissionais fazem grupos, e é importante que esses grupos aconteçam, que essas pessoas possam se conhecer, possam trocar experiências, e essa convivência entre os pares ela é muito, muito saudável também, muito importante. Superdotação não é sinônimo de sucesso acadêmico ou profissional, isso a gente já viu lá no início, e eu reitero aqui. Então, assim, descobrir que eu tenho um QI 141 não quer dizer nada, né? Só diz que eu tenho um potencial. O que eu tenho que olhar é o que eu faço com aquilo na minha vida, qual é a função que eu trago para a minha vida com aquele QI 141, né? Então, eu olho muito mais a história de vida do que o resultado do teste. Acho muito mais importante a gente olhar a trajetória dessa pessoa, o desempenho dessa pessoa, do que necessariamente o resultado do teste. E é muito interessante porque fizeram uma pesquisa com ganhadores de prêmio Nobel e descobriram que grande parte dos ganhadores de prêmio Nobel tem QIs mais intermediários, vamos pensar assim, QI ali na casa dos 120, 130. Não são os profundamente superdotados que acabam alcançando destaque, são aqueles que têm um QI um pouquinho mais baixo. São pessoas que têm um pouquinho mais facilidade de interação com o outro e conseguem construir coisas aí que são muito interessantes. Então, às vezes as pessoas ficam nessa busca pelo QI, né? Eu vejo isso muito acontecendo nas redes sociais, essa preocupação muito grande em ter um QI alto, mas o número é só um número que representa um potencial, ele não vai falar exatamente como vai ser o seu funcionamento na vida a partir daquele resultado. E eu acho importante, em alguns momentos, não sempre, mas em alguns momentos que essas pessoas busquem aí o apoio psicológico para se entenderem mais, né, e poderem aí trabalhar suas questões que vão surgindo ao longo da vida. E aí eu trouxe 37 afirmativas, na verdade 37 perguntas, que eu gostaria que quem está com a gente aqui na palestra pensasse um pouquinho sobre essas características. Eu retirei essas perguntas de um artigo de um professor americano, e ele fez um artigo com um compilado de várias características da superdotação, e aí ele trouxe essa lista, e ele fala que se você fala sim para 75% das características aqui apresentadas, existe uma chance muito grande de você ser
ser superdotado. Então, eu vou ler aqui as características para vocês, aqueles que ainda não se reconheceram, aqueles que estão aqui buscando esse conhecimento, buscando entender mais, possam pensar e fazer uma autoanálise. Então, você é um bom solucionador de problemas? Você consegue se concentrar por longos períodos de tempo? Você é perfeccionista? Você persevera com seus interesses? Você é um leitor ávido? Você tem uma imaginação fértil? Você gosta de fazer quebra-cabeças? Você frequentemente conecta ideias aparentemente não relacionadas? Você gosta de paradoxos? Você define padrões elevados para si mesmo? Você tem uma boa memória de longo prazo? Você tem profunda compaixão? Você tem curiosidade persistente? Você tem um excelente senso de humor? Você é um observador atento? Você ama matemática? Você precisa de períodos de contemplação? Você busca um significado para a sua vida? Você está ciente de coisas que os outros não estão? Você é fascinado por palavras? Você é altamente sensível? Você tem fortes convicções morais? Você costuma se sentir fora de sincronia com os outros? Você é perceptivo ou perspicaz? Você costuma questionar regras ou autoridade? Você tem coleções organizadas? Você prospera em desafios? Você tem habilidades e déficits extraordinários? Você aprende coisas novas rapidamente? Você sente-se oprimido por muitos interesses, habilidades? Você tem muita energia? Você costuma se posicionar contra a injustiça? Você se sente impulsionado por sua criatividade? Você adora ideias e discussões acaloradas? Você é avançado em termos de desenvolvimento na infância? Ou foi avançado, né? Você tem ideias ou percepções incomuns? Você é uma pessoa complexa? Então, se a gente for pensar aqui na porcentagem, né, 75% seria em torno de 27 a 28 questões que você pudesse responder sim, né? E aí, se você se identifica com muitas dessas características, a minha sugestão é que você procure um profissional especializado em superdotação, seja um professor, um psicopedagogo, um psicólogo, não importa muito a área da formação, acho que tem que ser um profissional que conheça da superdotação e que possa te dar uma orientação qualificada, possa te dar um encaminhamento, aí te dar alguma pista de quais caminhos a seguir para você fazer esse processo de reconhecimento, porque nunca é tarde para a gente reconhecer nossos potenciais. Eu sempre cito o exemplo da Cora Coralina, né, que começou a publicar aí os livros depois dos 70 anos. Então, é uma pessoa que sempre teve a habilidade de escrita, sempre escreveu, mas nunca tinha tido a oportunidade de publicar, e aí pôde publicar aí na idade adulta tardia, e o talento dela é reconhecido por todos nós. Então, nunca é tarde para a gente descobrir que a gente tem potenciais e poder usar, desenvolver esses potenciais e fazer a diferença no nosso mundo e no mundo das pessoas que nos cercam, para que, de fato, a gente possa tornar o mundo um lugar melhor para a gente viver e para as pessoas também viverem, né? Então, acho que esse é o recado aqui que eu gostaria de deixar. E aí, por falar na busca dos profissionais especializados, a gente tem um Combrage, né? Então, convido vocês a acompanharem o Combrage nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente está sempre colocando lá tudo o que está acontecendo na área da superdotação. Acho que uma grande contribuição da pandemia foi aumentar o número de pessoas que começaram a produzir conteúdo, começaram a falar da superdotação, e esse movimento está sendo muito, muito interessante, porque cada vez mais pessoas estão interessadas e estão falando sobre superdotação, né? E esse é um movimento muito importante, e o NODAP tem um papel fundamental, né? São 21 anos, Maria Lúcia, de trabalho, 21 anos muito bem vividos de trabalho, né? Vocês fazem um trabalho fantástico aí, e essas iniciativas do ciclo de palestras, de todo o trabalho que vocês têm feito, acho que é muito importante para a gente, de fato, ampliar aí os canais de comunicação a respeito da superdotação. Então, queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer todo mundo que ficou com a gente até aqui, e eu fico agora à disposição para a gente poder conversar um pouquinho aí e responder as dúvidas das pessoas. Bom,
assim, tem muito elogio, tem pessoas assim se colocando, que eu acho que é muito importante, né? E na tua listagem já teve gente assim, aqui, né? Ou bingo, né? Então, você começar a fazer certas perguntas, as pessoas vão já se reconhecendo ou trazendo justamente vamos dizer, o pertencimento a essa lista de características que, às vezes, uma sozinha é vista sempre como uma coisa negativa. Você é muito exigente, ou você é perfeccionista. Então, vem sempre com pejorativo, é um qualificativo, às vezes, que é mais ou menos pejorativo. Quando você vê que todos esses, assim, juntos, a maioria dos superdotados tem, então, é natural que eles tenham que ser diferentes das outras pessoas. Então, essa diferença que faz a pessoa, às vezes, se sentir desencaixada. Então, não sei, vamos acho que deixar para algumas perguntas, eu não sei se tem alguma que a Dani tenha anotado ali, que possa levantar para nós. Tem Senão, algumas pessoas que estavam comentando, até perguntando também, né, sobre a questão das relações afetivas entre os superdotados. Como são essas questões afetivas, né? Alguns dizendo que já tiveram dificuldades, que é complicado, outras querendo saber como que isso funciona no superdotado. Sim, da minha pesquisa foi uma das questões, né? Uma das questões que eu coloquei na entrevista. E assim, não cheguei a uma conclusão, porque algumas pessoas tinham casamentos de muito tempo e conseguiam manter esse casamento duradouro. Eu tive 3 entrevistados que tinham muita dificuldade de manter relacionamentos. E um deles foi muito interessante, porque ele falava assim: ele tinha 3 mesas de trabalho em casa, então ele era uma pessoa extremamente focada no trabalho e ele não tinha tempo de olhar para a família. Então, ele tinha tido 5 esposas e todas as esposas se queixavam da mesma coisa, falta de tempo para cuidar da família, para olhar para a família, né? Essa é uma questão que eu percebo muito no consultório, dessa dedicação excessiva para o trabalho, e isso às vezes faz com que as pessoas tirem tempo de outras áreas da sua vida e foquem muito no trabalho. Às vezes porque é algo que você consegue controlar melhor, que você consegue gerenciar melhor, e aí, às vezes, evita um pouco esses contatos afetivos, né? Porque dá trabalho lidar com outras pessoas, conviver com outras pessoas. Às vezes é mais fácil você lidar com o trabalho, né? Então, a gente, em alguns momentos, precisa fazer esse equilíbrio aí de tudo bem focar muito no trabalho, mas também focar nas relações afetivas, né? Então, no meu consultório também, assim, alguns têm casamentos duradouros, têm aí relações de muito tempo, outros têm dificuldades. Então, eu não consigo te dizer assim que é assim, né? Acho que não dá para dizer que é assim, exatamente porque tem esses perfis diferentes aí, variados. Teve um rapaz, o Patrick, que perguntou se você atende dupla excepcionalidade. Ele ainda não está buscando, né, se conhecer, ele está buscando um diagnóstico, não tem diagnóstico de nenhum dos casos, mas como tem a questão da agitação, né, da hiperatividade e as questões, algumas das características da superdotação, ele queria saber sobre essa dupla condição e Com relação ao TDAH e ao TEA, né? Acho que tem TEA dupla também. condição também, né? É possível fazer o rastreio, né? A gente consegue identificar aí algumas características do TEA ou do TDAH, e se realmente for confirmado que tem algo que precisa ser melhor investigado, a gente tem que encaminhar para um profissional médico, né? Que possa fazer essa avaliação. O psicólogo não pode fazer essa avaliação, mas a gente pode aplicar instrumentos de rastreio que nos dê aí essa direção e que para a gente poder encaminhar para os profissionais especializados. Se ele quiser entrar em contato comigo, eu também posso indicar colegas em outros lugares do Brasil que também trabalham com a dupla condição e que poderiam auxiliá-lo aí nesse processo de busca, né, desse reconhecimento para que ele possa se entender mais. É isso, Patrick. Mas ele está bem atento com a superdotação, que ele está se identificando até com a palestra. Pois é, às vezes a gente recebe pessoas que já tiveram diagnóstico de TDAH, e essa é uma questão que a gente costuma falar muito na área, né? A confusão que existe pelo alto grau de energia. Então, às vezes é um alto grau de energia que não tem para onde ir essa energia, as pessoas acabam taxando como um hiperativo, e que não necessariamente é. Às vezes é um superdotado que não está sendo atendido. E essa energia é muito grande, quando ela é canalizada para o interesse,
isso se resolve naturalmente, né? Deixa eu ver o que mais aqui. As pessoas comentaram bastante, também não é uma pergunta, mas vale o comentário para você também dar a sua opinião sobre essa desvalorização, né? Sobre as pessoas, esses mitos constantes das pessoas às vezes só acharem a parte acadêmica da superdotação, desconsiderar todo o resto, né? Ou então as pessoas terem dificuldade, alguns dizendo aqui, dificuldade de dizer que é superdotado, né? De você assumir isso publicamente, justamente por essa negação que existe da sociedade ainda, né? Infelizmente, a sociedade, de modo geral, ela pensa num cidadão médio, e todo mundo que sai um pouco dessa norma, vamos dizer assim, acaba não tendo muito espaço, né? Então, o sentimento que as pessoas superdotadas têm é o mesmo que as pessoas com deficiência têm, com autismo têm. Se você tem alguma diferença em relação a essa média, que a gente sabe que não existe, porque cada um é único, né, a gente vai ter algumas dificuldades mesmo. É interessante essa pergunta, porque há um tempo atrás eu recebi uma adulta que estava procurando uma identificação, e aí ela recebeu um diagnóstico de autismo. E quando ela recebeu o diagnóstico de autismo, ela achou que todas as dificuldades sociais que ela tinha iam se resolver, porque as pessoas iam entendê-la a partir do momento que ela descobriu o diagnóstico. E ela descobriu que, na verdade, o preconceito aumentou ainda mais. Então, as pessoas ainda têm muito preconceito com a questão da superdotação também, e essas visões equivocadas, né, de que o superdotado tem que ser super, tem que ser perfeito em tudo, tem que ter todas as facilidades, não pode errar. Então, ainda a gente vive esse preconceito, né? Aos pouquinhos a gente vai tentando quebrar isso. E todos nós, né, que vivemos nesse universo, ou as pessoas que têm superdotação, elas acabam auxiliando aí nesse processo de elucidação com respeito ao que de fato significa ser superdotado. Se a gente fala talentoso, é mais aceito socialmente. Se a gente fala superdotado, nem tanto, né? Então, talentoso, usa uma palavra que seja mais aceita socialmente, que você se sinta mais confortável para falar. O termo acho que não importa muito, né? Então, é como cada um se sente mais confortável. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa para a Denise. Uma das coisas que ocorreu aí nos comentários também, e eu acho que, como você separou essa parte da vida adulta em 3 fases, né? Uma das coisas que as pessoas perguntam muito é sobre a intensidade, sobre essa grande intensidade. E até alguém pôs assim, excitabilidade na veia, né? Então, está mais do que explicado. Então, você, na tua pesquisa, você notou em todos os superdotados que você avaliou e tudo, essa grande intensidade, porque a gente coloca que essa intensidade, essa grande sensibilidade são características, mas você notou assim que é uma coisa assim, muito corrente em todos eles? Em todas as fases da vida, Maria Lúcia, em todas, né? Eu tenho uma paciente da idosa, às vezes só de contar uma história para mim, ela começa a chorar, porque ela se emociona, ou contar uma viagem, contar uma experiência, seja lá qual for, a emoção, ela vem com tanta intensidade, a flor da pele mesmo, né? Que aí a pessoa se emociona, e isso acontece em todas as faixas etárias. Essa intensidade, essa sensibilidade muito forte. A gente estava até brincando no começo de fazer uma pesquisa com relação às vacinas, né? Pessoas que têm alergias, né? Pessoas que têm que quando são expostas a muito estresse, eu estava lendo um artigo outro dia que estava falando exatamente sobre isso. As pessoas superdotadas, quando elas são confrontadas com um ambiente de muito estresse, elas têm uma tendência maior a desenvolver doenças autoimunes, alergias e coisas do tipo, né? Então, essa intensidade é muito forte. Às vezes a gente nem para pensar que a questão somática também ela vem com muita força no superdotado. Às vezes eu sou uma pessoa muito alérgica, ou eu começo a ter muita gastrite, muito problema do estômago, isso também tem relação com a minha sensibilidade, né? A forma como eu capto o mundo. Eu brinco que as pessoas superdotadas, elas têm anteninhas aí que estão conectadas o tempo todo, e elas conseguem absorver até 20 vezes mais estímulos que uma pessoa comum. Isso traz um cansaço muito grande, às vezes, e traz também uma suscetibilidade maior a todos os eventos aí que ocorrem, né? Tem mais algumas perguntas. Eu vou ler uma
que ela é um pouquinho comprida, mas ela é bem interessante para você. Fui avaliado pelo Inodap em 2010, apesar de ter realizado terapia em alguns momentos nesse período, é do Daniel da Silva, Maria Lúcia. Percebo que muitas respostas sim daquela lista apresentada viraram não na vida adulta, após reiteradas frustrações e um cansaço mental rotineiro. Em consequência, os processos terapêuticos se transformaram muito mais em sessões de desabafo e externalização dessas frustrações. Como podemos ultrapassar essas barreiras para que o processo de orientação ao superdotado e os processos terapêuticos tornem-se mais construtivos e apresentem um resultado perceptível pelo adulto com altas habilidades de superdotação? Essa é uma ótima pergunta, e acho que uma questão que é muito importante a gente pensar é que nem todos os psicólogos têm um conhecimento a respeito da temática da superdotação. E às vezes você leva para o terapeuta características que ele vai entender como um transtorno ou como questões relacionadas a algum tipo de adoecimento mental e que na verdade não são características da superdotação. Então, até para fazer a terapia, é importante buscar profissionais que tenham conhecimento e tenham entendimento da superdotação, para que a sessão não fique só um espaço de desabafo, mas que seja também um espaço de reflexão e de construção de uma identidade a partir do entendimento dessas características. Claro que se o ambiente não é favorável, seja ele na terapia ou em qualquer outro espaço, a tendência é você ir se fechando mesmo como uma concha. E todos aqueles pontos positivos, eles vão se tornando pontos negativos. Sempre tem um lado bom e um lado ruim, tem sempre os dois lados da moeda. Então, se eu não trabalho bem o perfeccionismo, eu posso ter desdobramentos negativos, porque daí eu vou desistir das coisas que eu me proponho, né? Ou eu vou me cobrar muito e eu vou adoecer. Então, sempre tem os dois lados. A gente precisa lidar com todas essas características aí de maneira que você possa entender quem você é, controlar, né? Amenizar aquilo que dá para amenizar, entender aquilo que dá para entender e se reencontrar com você mesmo. Essa versão que entende que tem um funcionamento diferente, um jeito diferente de ser no mundo. Então, buscar um profissional que conheça a superdotação, eu acho que é um passo bastante importante. Isso mesmo. E precisamos falar de superdotação em todas as áreas, né? A gente fala muito para professor, mas a gente precisa falar para psicólogo, para médico, para advogado. Todas as profissões precisariam conhecer também as pessoas com altas habilidades de superdotação. Tem mais uma pergunta aqui. O Fabiano Santos. Primeiramente, boa noite, muito obrigada pela oportunidade de participar dessa maravilhosa palestra. Denise, tem uma questão. Gostaria de saber se psicólogos saem da faculdade minimamente preparados para, pelo menos, tatear as características de superdotados, de modo a encaminhá-los para especialistas, ou se isso é incomum. Exatamente o que eu estava falando agora, né? Eu, quando saí da faculdade, eu não tinha tido nenhum contato com a superdotação. E hoje em dia eu sei que nem todos os cursos de psicologia se fala sobre superdotação, e quando se fala é assim, um seminário dentro da disciplina de inclusão, em que se fala de todas as deficiências, e aí tem um seminário que fala sobre superdotação. Então é um tema que acaba passando também muito superficialmente na formação da psicologia e de outras áreas, né? Quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de educação especial, no caso do professor, a gente foca muito nas deficiências e a superdotação é sempre deixada de lado. Então, assim, claro, tem universidades que sim, que tem um investimento na formação dos profissionais para que eles possam também reconhecer sinais e características da superdotação e encaminhar para um profissional especializado, mas nem todos os psicólogos ainda têm esse conhecimento. Então, é um trabalho que a gente também precisa fazer dentro da categoria de profissionais psicólogos, né? Isso mesmo. Maria Lúcia, quer colocar alguma coisa? Eu queria talvez falar, para fazer um acréscimo ali na vida afetiva, que dentro do estudo que a gente tem feito há muito tempo, existe uma situação que se diz, que ficou assim muito evidente, que as pessoas acham assim que se eu vou procurar um parceiro, eu tenho que procurar alguém que seja superdotado também. Acho que é uma grande preocupação das pessoas, tem que ser inteligente. Então, você se apaixona pelo talento da pessoa, você se apaixona pela pessoa, né?
O que vem antes? Você se atrai por uma capacidade que ela tem. Então, nessa fase do afetivo, então nós vimos assim que existe uma linha meio demarcatória. Se você está fazendo um teste de QI, mais ou menos, não vou dizer que vocês vão fazer teste de QI nos parceiros, por favor. Esse não é um aconselhamento. Mas, assim, existe uma distância de tolerância de até 10 a 15 pontos percentuais de diferença. Mais do que isso, me desculpem, a gente vê que não vai dar certo. Então, existe, às vezes, só um campo que a pessoa está assim interessada e que aquilo, de repente, naquele momento é muito bom, mas com a convivência, como você falou, o casamento mais duradouro, se acabar aquele pontinho que foi o que chamou a atenção, o casamento ou o relacionamento não perdura. Então, sempre tem que ter, de alguma forma, um certo nível de compatibilidade e uma distância não muito grande dessa capacidade que a pessoa tem. Pode ser não só dentro do teste de QI, mas nessa avaliação intelectual tem que haver uma compatibilidade, porque senão você não encontra vamos dizer, essa compatibilidade nas outras áreas, né? Então, porque na fase da adolescência, lá, as paixões são mais vamos dizer, mais interessantes, porque é muita coisa que estão se descobrindo. Mas já na vida adulta, vai ficando muito mais difícil de você encontrar um parceiro, porque cada pessoa já tem a sua rotina, né, as suas características, então é difícil de você abrir também o espaço para encontrar outras pessoas. Então, essa troca tem que ser positiva, começando por uma compatibilidade intelectual. Senão é muito difícil. A gente vê também no Inodap essas dificuldades, né, que as pessoas encontram, e uma grande preocupação com a vida afetiva, porque, lógico, você na vida profissional, você não tem uma compatibilidade ali com outro grupo, a pessoa abre sua empresa sozinha, sua MEI, e vai fazer seu trabalho sozinho, vai ser dono do seu trabalho, da sua profissão. Então, a gente tem saídas, mas na vida afetiva você tem que tomar muito cuidado para que realmente o que a gente pretende é ser ajustado, ser adequado e ser feliz, né? A gente não vai fazer uma avaliação de um adulto superdotado para quê? Para saber quanto é que ele tem de QI ou se é superdotado, não. É justamente para que ele se ajuste nesse mundo, que é tão disparo, às vezes, para ele, tão heterogêneo, e que ele seja feliz. Então, como é que a gente vai tentar ajudar essa busca de por que eu sou assim, como é que os outros são? Então, o autoconhecimento é onde começa tudo, né? Sim, sem dúvida. A gente se apaixona porque a gente admira, né? Algumas pessoas até colocaram ali no comentário, e é isso mesmo, né? Eu acabei não colocando o último slide, que seria o meu contato, que eu vi que algumas pessoas perguntaram ali no chat. Eu ia dizer isso. Eu coloquei ali o meu arroba, né, nas redes sociais, @DeniseArantesBreiro, e tem o site também, lá tem todos os materiais que eu publiquei, já artigos, lives, webinários, tudo que eu participo, e falar o nome do livro, né, que eu publiquei. Eu tô com ele aqui, ó. Esse mesmo. Eu acho que para vocês fica espelhado. Acho que tem mais alguém mostrando o livro, Daisy. Altas habilidades de superdotação na vida adulta, modos de ser e trajetórias de vida. Então, eu falo basicamente sobre a superdotação na vida adulta, histórias de vida de pessoas. O meu já foi autografado. Hã? O seu está autografado, é verdade, Deise. Mandei para você, isso mesmo. Com carinho. Isso mesmo, isso mesmo. Muito bom. Jamile, o livro está disponível em várias livrarias online, tem a versão digital também. Se você quiser uma versão com dedicatória, você pode entrar em contato comigo nas redes sociais, como a Daisy fez, e aí a gente combina para eu te mandar o livro, tá? Que algumas pessoas até perguntaram de profissionais que atendam em São Paulo, né? Então, fica o contato da Denise, né? A Denise, você atende em São Paulo online, presencial, né? Depende da situação. Isso. Aí, e aí né? tem as minhas colegas do Núcleo Paulista de Atenção à Superdotação também, né? Que eu posso encaminhar, tem a PAGE, tem algumas instituições aí em São Paulo também para a gente poder encaminhar. Lá no site do Combrage tem um mapinha lá com todos os profissionais que são associados. Então, se vocês tiverem interesse em saber quem são as pessoas que atendem, que são associadas ao Combrage, entra lá na área dos serviços e aí você vai ver quais são os profissionais aí
O Inodap está lá, né, Maria Lúcia? O Inodap está lá. Já faz tempo, né? Isso mesmo. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Tá, vou fazer, então, a pergunta do João Paulo, que é o nosso cliente aqui também. Dani, gostaria de perguntar o seguinte: quais transtornos psiquiátricos podem ser desencadeados quando um superdotado não recebe o acompanhamento adequado? Ansiedade e depressão podem ter origem num perfeccionismo exacerbado? Eu tenho recebido muitos pacientes que desenvolvem transtorno de ansiedade generalizada e que entram em quadros depressivos por essa dificuldade de se encaixarem no mundo, por não se sentirem aceitos. Então, isso pode acontecer, sim. Pode ser um desdobramento aí de uma superdotação que não é atendida ao longo da vida. E aí a gente tem que tratar essas questões. E é interessante que quando aparecem esses transtornos associados, a superdotação ela meio que se esconde. Aí a gente não consegue mais enxergar o indivíduo superdotado, a gente enxerga esse sofrimento que ele traz, né? E aí a gente precisa cuidar desse sofrimento para essa pessoa poder aí recuperar e entender melhor suas características. Às vezes elas vêm exatamente porque não se entendem, não se aceitam, né? Então o processo terapêutico ajuda bastante nesse processo também. É uma das coisas que eu me preocupo bastante, principalmente na infância, e com essa pandemia as crianças ficaram muito tempo em casa, né? Tudo que era interessante das crianças tiraram, né, toda a parte boa, e ficou só a parte aborrecida de ficar na frente de uma tela, fazendo aula não sei quantas horas por dia e tal. E os pais também nunca ficaram 24 horas por dia com as crianças. Né? Tem crianças que vão com 6 meses para o berçário e os pais nunca ficaram o tempo todo, o integral. Né? Então, se a criança vai meio período para a escola, então os pais têm aquele momento que eu digo que é de férias conjugais, né? Então, fica lá um pouco fora, quando volta a gente fica tudo maravilhado. Agora, se fica o dia inteiro junto, nós tivemos muitas crianças que chegaram, e jovenzinhos, com diagnóstico de TEA. Né? Nunca vi tanto TEA como o ano passado. E, na realidade, não é, a gente vê que isso não é um transtorno, é assim, é muita ansiedade, é um acúmulo de angústias, é um acúmulo de nãos, né? Porque não pode sair, tem que lavar a mão, tem que não sei o quê. O dia inteiro fazendo observação, a criança se sente muito, muito, dizer, confinada, compelida, não pode ver os avós, aí tem medo de beijar a avó, que a avó pode morrer. Então, ficou assim, uma situação muito triste. Então, a saúde mental das crianças ficou extremamente prejudicada. Eu vejo assim que, de alguma forma, esse pessoal, quer dizer, a identificação começou a ficar comprometida, a identificação da superdotação. Então, dizer é superdotado, mas pode ter. Então, você manda para um neurologista, para uma pessoa, para investigar mais profundamente essa parte do TEA. Aí, o que fica sendo foco é só o transtorno. Né? Se esquece que, antes de tudo, é uma criança superdotada que nasceu com essas condições e que é uma característica que essa criança vai ter para o resto da vida. Agora, a gente foca no momento, um momento, vamos dizer, crucial que está acontecendo hoje, um momento de muita angústia, de muita pressão, e eles, de repente, é só isso que é o mais importante. Então, eu sempre digo para os pais, primeiro é uma criança superdotada, depois a gente vai ver como é que a gente ajusta, né, terapeuticamente com essas outras fases, né? Eu não sei se para você também você percebeu mais diagnóstico de transtorno agora? Sim, muito, Maria Lúcia, muito. E até estava lendo uma pesquisa, né, que acho que o contra-onda aí vai ser a questão da saúde mental, né? A gente já está vivendo essa experiência no consultório, esse ano aumentou, o ano passado veio uma onda forte de crianças com ansiedade, esse ano aumentou, adultos também, né? Então é uma questão que a gente sabe que vai ter reflexos aí a médio e longo prazo também, a questão da saúde mental. E é isso, né? Se o ambiente ele não está sendo adequado, se essa criança não está sendo cuidada, ela vai ter em algum momento esse baixo desempenho, ela vai demonstrar podem surgir outras questões aí que precisam ser cuidadas e que acabam escondendo a superdotação, né? Então, tem essa questão que é muito importante que a gente tem que pensar, né? Os impactos dessa pandemia mais para frente também com relação à saúde mental das pessoas. No Inodap a gente está pegando bastante, e até abrimos um grupo de desenvolvimento de habilidades e de alfabetização, porque como é que você alfabetiza uma criança
online, né? Então, aquela coisa toda do começo da aprendizagem, que é a coisa bonita, não se tem esse contato afetivo. Então, nós pegamos, assim, individualmente, quando começou a abrir essa possibilidade, estamos fazendo esse grupo, tanto o desenvolvimento de interesses deles, de habilidades, como o alfanúmeros, que é o da alfabetização, para ver se supre algumas coisas que não estão sendo conseguidas, né, fazer assim, online. E a gente tem visto assim, o grau de felicidade da criança quando ela vê, o jovenzinho, lá quando chega, e que de repente ele pode conversar com alguém. Nós estamos fazendo reinserção de interação social, porque eles não sabem nem como interagir agora. Eles têm, assim, têm medo, têm receio, vêm assim, temerosos. Então, a gente vê que é muito interessante essas respostas que eles estão dando, porque o superdotado, como é muito perceptivo, né? Ele já reage muito favorável ou desfavoravelmente com essa situação de pressão. Então, eu acho que no adulto também, o adulto tem mais meio de camuflar isso, de não contar, e a preocupação também vai ser muito vamos dizer, dos transtornos. Então, estou com problema de sono, estou com problema de alimentação. Então, muitas coisas estão ocorrendo agora. Imagine para alguém que já é intenso, né? Como a gente está falando do superdotado adulto, já é intenso, já é muito sensível. Aí você põe uma carga muito grande de pressão e de responsabilidade nele nesse momento, aí você naturalmente vão para o antidepressivo, para a medicação, e as alterações pessoais, sociais e tudo, têm sido muito grandes, né? Então, acho que vai ter que aprender a interagir novamente. Sim, com certeza, essa é uma questão, né? E o que eu tenho percebido também é que, assim, grande parte dos superdotados tem procurado manter o máximo possível a questão do isolamento social, né? Tem procurado respeitar, tentar de todas as formas evitar esse contato mesmo, com medo de ficarem doentes, as pessoas próximas ficarem doentes, né? Então, essa preocupação, ela é muito excessiva, né? Não só nos adultos, mas nas crianças também. Pessoas que ficam muito preocupadas, né? Então, esse contato com esse estresse prolongado pode trazer consequências aí para emocionais que a gente precisa cuidar também, né? Queria dizer aqui também, porque tem algumas pessoas perguntando sobre cursos para profissionais da saúde, médico, tem uma médica que está assistindo e gostaria de mais informação. A Ângela Virgolin, que está nos assistindo, ela colocou aqui, eu vou reforçar, que ela tem um curso, Pipocas, que é para profissionais da saúde e da educação, uma capacitação, né, Maria Lúcia? O Pipocas da Ângela Virgolin, vocês podem Começa encontrar... quinta-feira, começa amanhã. Começa amanhã? Amanhã. E ainda tem inscrições, né, Ângela? Então, vocês podem encontrar no Instituto Virgolin, nas redes sociais, tanto no Instagram, como no Facebook, ou pela própria Ângela Virgolin, que está aqui conosco. Se a Ângela puder colocar aí o contato das redes dela, só porque o pessoal comentou, e esse curso está acontecendo amanhã já, né, essa capacitação. Então, vale a pena vocês participarem, tá bom? Com certeza, a professora Ângela é uma das referências na área, né? Muito E bom ela tê-la aqui com a gente. te mandou vários beijos, Denise, que a gente vai... Várias pessoas estão elogiando, agradecendo, que a palestra foi muito esclarecedora, maravilhosa, que aproveitaram muito, comentários muito bons. Esses comentários ficam salvos, Denise, depois posso te mandar todos eles, né? Para você ler com calma também, até poder responder, a gente fica com o contato das pessoas nas nossas inscrições, e daí a gente pode responder essas pessoas mais calmamente por e-mail. A gente tem os e-mails, né? Então, tá bom? Porque é muito difícil a gente conseguir responder todas as perguntas. As pessoas estão fazendo vários comentários aqui, que eu acho muito legal, né? Quando eu terminei a palestra, eu olhei o chat que tinha mais de 100 perguntas. Eu falei, nossa, devia ficar até amanhã aqui respondendo. Que bom, né, que as pessoas se interessaram, né? Isso é muito legal de ver o engajamento. Mas, com certeza, a gente pode responder por e-mail aí depois. Ótimo, eu acho que é legal. O Silvio Barbosa está perguntando se o Inodap atende adultos. Atende adultos, o Inodap atende crianças desde os 2 anos e meio, mais ou menos, né? Às vezes menos, até adultos de todas as faixas etárias. Então,
Atendemos, sim, adultos. A gente não tem limite de idade máxima, né? De máxima, não, né? Por enquanto, a gente não limita. A idade mínima a gente limita, mas a máxima ainda não. Estão perguntando, atende online? Atendemos online também. Mas também. Hoje eu acho que praticamente todos nessa área se reinventaram quanto a isso, né, do atendimento online, porque foi fundamental para que a gente continuasse o trabalho com as pessoas, já que presencialmente, por um bom tempo, ficou restrito aí esse atendimento presencial, não? Então, a gente deu continuidade no online, a Denise também faz, né, Denise? Bastante atendimento online, porque é importante... Agora, até que a gente abriu justamente mais o espaço, né, com todas essas lives e essas palestras online que atingiram tantas pessoas que antes a gente não atingia, né, porque a gente não tinha esse material na mão, assim, muito mais agora a gente faz o atendimento online à distância, né. Eu gostaria que a Denise colocasse o que você, assim, passeou rapidamente sobre esse assunto, mas eu gostaria que você colocasse, uma vez que a gente está trabalhando na mesma área, e eu acho muito bonito quando o Enodap faz alguma coisa que a Denise também faz, que o Instituto Virgunim também faz, e que a gente se agregue, né, como instituições, para ajudar um número de pessoas maiores. Então, eu acho bonito que alguns profissionais do Brasil têm essa visão de você multiplicar o conhecimento, de multiplicar o atendimento, de a gente fazer trocas muito positivas entre nós. Então, as pessoas que estão começando, às vezes, têm aquele medo de disputa, parece que existe uma concorrência, né, de consultório, de avaliação, a minha é melhor, ou qualquer coisa assim. Eu nunca entendo isso, porque eu acho que quanto mais você multiplica e você ajuda, mais você está ajudando as pessoas superdotadas do Brasil inteiro. Então, o Brasil é muito grande, precisa de profissionais. Então, acho que é uma coisa assim, bem interessante. E você, assim, passou em cima do assunto, eu queria saber, na tua opinião, quem é habilitado para identificar superdotados? Você assim, procura o pedagogo, o professor, né? Todas essas coisas. Quem são esses profissionais habilitados? Porque tem algumas correntes que dizem, não, só um neuropsicólogo é que pode. Então, às vezes a mãe está dentro de casa, está enxergando o filho, está enxergando o sobrinho, está enxergando pessoas, faz um grupo, estuda um pouquinho, mas eu estou... Agora, depois que eu estudei, eu só enxergo o superdotado. Não, a gente abre os olhos, né, para enxergar essas características nas outras pessoas também. Então, esses indicativos, acho que podem ser enxergados por qualquer pessoa. Agora, você tem esse foco também da avaliação, o que você acha? Quem que é habilitado realmente para avaliar? Essa é uma ótima pergunta, né, Maria Lúcia? Acho que, assim, as pessoas habilitadas para identificar são aquelas que conhecem e que estudam a superdotação. Então, eu posso ser um neuropsicólogo com todos os domínios das ferramentas neuropsicológicas, mas eu preciso conhecer da superdotação, porque tem áreas, por exemplo, que não é necessariamente esses testes que vão me trazer os parâmetros para eu pensar na superdotação. Eu posso ser um professor, e na escola também eu posso fazer identificação, existe uma série de instrumentos que podem apoiar esses profissionais para fazerem, um professor, um psicopedagogo, né, pessoas que tenham conhecimento da superdotação, e também um psicólogo ou alguém da área da música, como eu comentei na palestra, né? Então, se eu tenho alguém com talento musical, não sou eu que vou avaliar, é a Maria Lúcia, que é especialista em piano lá, que vai poder dizer se a pessoa tem um talento ou não, não é? Eu não tenho conhecimento nenhum na área. Se alguém da arte, a Ângela, a Ange, né, que trabalha com a questão da arte, pode ser um profissional que é especialista na área. Então, assim, os especialistas das áreas, de modo geral, podem dizer se aquela pessoa tem um talento acima da média. Claro que na escola a gente precisa da identificação do professor para oferecer o enriquecimento curricular, então é importante que esse aluno passe por um processo, por uma avaliação pedagógica. Em alguns casos é necessária a avaliação do psicólogo, quando a gente pensa na aceleração de estudos, né? Então precisa do psicólogo ali para fazer esse apoio, mas o que eu costumo dizer é, tem que ter conhecimento da superdotação, não importa se é neuropsicólogo, se é psicólogo, né, se é psicopedagogo, tem que ter esse conhecimento. E a gente precisa ampliar mesmo esses olhares e ampliar essa fala, porque a gente ainda tem
carência de profissionais, né? A gente não dá conta da demanda que existe uma demanda muito grande. Então, quanto mais a gente falar disso, quanto mais a gente formar pessoas que falem disso, melhor para a gente poder conseguir atender a essa demanda com qualidade, né? Então, eu sempre reforço muito isso, tem que ter conhecimento da superdotação. Então, olha se a pessoa pesquisa, se a pessoa tem publicações na área, se a pessoa está engajada, se ela tem o entendimento, para realmente ela poder te orientar com base nos referenciais teóricos todos aí que existem na área da superdotação. Bom, não sei se tem mais alguma pergunta, também estamos assim, com o nosso tempo mais ou menos esgotando. Eu acho que de alguma forma a gente tem que agradecer muito a todos que estiveram conosco aí até agora, né? E realmente eu acho que é muito, muito produtivo. Todas as pessoas estão assim agradecendo, gratidão e achando excelente. Eu acho que o momento desse é de reflexão. E como a Denise colocou, o ciclo de palestras que nós fazemos para o Enodata, como fazemos o grupo de pais, o grupo de adultos, a gente procura fazer com muita consistência. Então, acho que para todos que estão pesquisando, procurem pesquisar realmente onde existe consistência, onde existe estudo, onde existe esse tipo de trabalho, que é onde vocês vão ter uma base maior para o seu trabalho. Vi que tem muitas pessoas pesquisando, se aprofundando. Acho que nos bons profissionais e nos bons sites de pesquisa, acho que a gente encontra muita coisa boa, muito material bom, com essa amplitude que a internet nos dá. Mas a rede social tem muita porcaria. Me desculpe dizer, mas não dá para dizer outro termo, mas tem muita droga. Então, não dá para vocês acharem que... porque não sei quem no grupo, não sei das quantas, está falando isso. Dê uma olhada que tipo de profissional está ali, que tipo de profissional está orientando, porque tem muito achismo. Então, uma mãe diz assim, meu filho só come arroz com feijão. Então, o que é isso? É autismo, porque daí ele tem hiperfoco no arroz com feijão. Gente, não é assim. Né? Superdotado tem fases de rituais, tem fases que dão segurança, tem coisas que eles repetem porque aquilo deu certo, porque eles são tão, às vezes, alijados de tudo, né? Que eu não faço, tudo me reclama, se eu como isso aqui, me reclama, se faz não sei o que, reclama, a escola reclama. Então, quando ele começa, tem uma coisa que acerta, ele tem uma tendência a fazer repetição daquilo para se sentir seguro e confortável. Então, aquilo não é ritual, não é hiperfoco, é simplesmente um mecanismo de defesa. Então, como a Denise disse, se a pessoa não entende da superdotação, o que ela vai fazer? Ela vai jogar em cima dos sintomas, né, de transtornos. E a linha é muito tênue entre sintoma e característica, né? A gente tem que saber estudar muito para poder fazer essa diferenciação. Então, o que é característica de uma condição que é inata, que é uma condição que esse ser humano trouxe, o que é um sintoma de um transtorno, de uma dificuldade, de uma patologia. Então, acho que a pesquisa de todos que estão aqui interessados em fazer sua avaliação, ou em pesquisar, ou são pais, eu acho que é muito importante sempre procurar coisas, assim, referenciais consistentes, né? Indicações consistentes de pessoal que estuda, que está assim, engajado na área, que está fazendo um trabalho assim, de mais peso. Então, a nossa vontade também é isso, por isso nós trouxemos a Denise, e pessoas que tenham consistência no que estão falando, que saibam o que estão falando, que possam contribuir no momento de uma hora ou duas de uma live ou de uma palestra, pode contribuir muito favoravelmente para o crescimento de todos. Eu acho que é isso que a gente pode deixar, né? Eu agradeço muito a presença de todos, eu acho que a Denise pode também agradecer, Dani também, né? Vocês podem se despedir com o que vocês acham mais conveniente, né? Vou só, Maria Lúcia, só pontuar aqui umas coisas de ordem prática. Denise, sobre os seus slides, é possível compartilhar com as pessoas que assistiram? Algumas estão pedindo as listas, a sua lista de 37 perguntas, sabe? Para mandar para amiga, para mandar, né? É possível compartilhar, até estava vendo aqui, e
Eu tenho um podcast que chama Altas Conversas, Altas Habilidades. Legal. Num dos episódios, eu falei exatamente sobre essa listagem das características, né? Então, lá também tem muito conteúdo sobre superdotação na vida adulta. Mas eu posso disponibilizar os slides, com certeza. Tá, ótimo, obrigada. E eu queria saber, Denise, dos seus próximos eventos, se você quer deixar aqui alguma data que já tem algum evento, ou dos seus grupos que eu sei que você faz, né? Se você quiser compartilhar com o pessoal, para o pessoal ir participando, né? Sim, eu tenho um curso online também sobre superdotação, que está disponível lá na minha página, né? Então, no meu site é redirecionado para o meu curso, é voltado para as pessoas que têm interesse em conhecer a superdotação, independente se é pai, se é pessoa com superdotação, se é profissional. E eu tenho os grupos terapêuticos também para os adultos, e aí divididos em faixa etária, adultos jovens, adultos intermediários e adultos tardios. Esses grupos acontecem quinzenalmente, às segundas-feiras. E aí, quem tiver interesse em participar também, são grupos pequenos, de 5, 6 pessoas, para que a gente possa ter uma qualidade ali na interação, e, enfim, é bem interessante também. Então, quem tiver interesse, é só me procurar aí no direct, nas redes sociais, ou por e-mail, e eu fico à disposição para tirar dúvidas. Ótimo. Do Enodap, nós vamos começar o nosso grupo de pais, né, Maria Lúcia, no dia 4, agora na terça-feira. Não sei que essa palestra é voltada para adultos, mas também tem vários adultos que são pais, têm seus filhos também avaliados, ou ainda querem essa avaliação. Esse grupo é excelente, nós estamos na 35ª edição do grupo, né? Então, já passaram por nós 35 grupos, não, 34, perdão, esse é o 35º, e começa na terça-feira às 20 horas, as inscrições são pelo Simpla, vocês podem pegar o link da inscrição na nossa bio do Instagram, tem lá o link, facinho de acesso, e vale muito a pena também. Nós vamos continuar com o nosso ciclo de palestras, né, Maria Lúcia? Nós temos ainda outras convidadas de renome, assim como a Denise, que a gente ficou muito feliz e honrada com a disponibilidade da Denise. Né? A próxima é a Jane, né? A Jane Chagas, Jane Chagas, dia 13 de maio. 13 de maio, então fiquem atentos. As palestras são gratuitas, a gente faz questão de promover dessa forma, né? Os convidados também se disponibilizam dessa forma, então é para que alcance mesmo o conhecimento, é isso que a gente quer, um conhecimento assertivo, né? Eu acho que é isso, Maria Lúcia. Da minha acho que parte, só mais alguma coisa, algumas pessoas querem certificado também. Você passou o e-mail, né, para pedir os slides, mas quem precisar de certificado pode passar para esse mesmo e-mail, a gente vai estar mandando também o certificado, porque às vezes é importante, como título, como alguma... Eu acho que pontuação também, né? Hora aula, né? Para quem precisa. De palestras e aulas, então acho que é importante, podem pedir que a Dani vai estar encaminhando. Tem o e-mail de contato lá no Simpla, que é o nosso e-mail, contato@enodap, e tem o e-mail que eu coloquei aqui, vou colocar de novo, que é administração@enodap.org.br. Podem solicitar os certificados, os slides também da Denise, eu também ajudo a enviar, se pedirem para mim, né, e informações sobre o grupo de pais, ou outras informações, a gente também atende por esse contato, tá bom? Muito bem, agradeço mais uma vez, né, desejo que o Enodap permaneça aí por pelo menos mais 21 anos, fazendo a diferença na área da superdotação, né, acho que a gente ainda tem muito a caminhar, muita coisa para construir, e vocês aí, a Maria Lúcia sempre fala, né, que ela vinha com o facão ali abrindo picada, hoje já está essa estrada mais asfaltada, né? Já está melhorzinha. Já está melhorzinha, né, mas a gente ainda tem muito que caminhar, e eu fico muito feliz de ver o movimento, né, de vocês, das pessoas todas que estão aqui, e que cada vez mais se interessam pela superdotação. A gente precisa mesmo tirar essas pessoas da invisibilidade. Agradeço muito aí, fico à disposição para quem quiser conversar comigo também depois no particular. Por que você acha que eu quero que a gente tenha seguidores? Esse pessoal que está começando agora, que começou em 2014, como nós falamos ali bem no início, né?
Eu acho que nos próximos 20 integrais eu não vou estar aí, mas assim, eu quero deixar bastante gente bem informada para dar continuidade, né? Para quem estiver na continuidade, poder aguentar a Inodab mais 20 anos, pelo menos. Tá bom? É isso aí. Agradecemos muito a presença de todos, a permanência de vocês, o interesse. Eu acho que a gente está aqui assim para fazer. Eu sempre digo que é um encontro desses positivos, como está sendo essa palestra, e um vínculo eterno, porque daí a gente já fica com essa vinculação afetiva e de confiança. Eu acho que vocês podem contar comigo, com o Nodap, com a Dani, com a Denise, com a Ângela Virgulin, que está aí, com a Verinha. Eu acho que pessoas como essas são pessoas que só vão agregar para todo mundo. Né? Boa noite a Até todos. A próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Beijo. Obrigada, Tchau Denise. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo. Beijo.